Olá, bom dia, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Portal das 7h07 da manhã. E hoje o nosso bate-papo vai ser assim: tristeza versus depressão. É essa a nossa conversa de hoje. Qual a diferença entre tristeza e depressão, né? As pessoas têm confundido muito essas duas coisas, então é bom a gente pontuar. Então eu vejo que algumas pessoas me escrevem aí pedindo ajuda, dizendo que estão em depressão por isso e por aquilo. E aí, conversando um pouquinho, a gente vê que não é depressão e sim tristeza. Então é bom saber pontuar uma coisa e outra, né? Cada vez mais, hoje em dia, eu acho que é comum a gente ouvir alguém comentar que está deprimido ou que conhece, né, alguém com depressão. E muitas vezes, eu acho que assim, basta um amigo tá um pouco menos animado do que o costume, né, para ser chamado de deprimido. Então, assim, e na atualidade, a depressão é uma das doenças mais diagnosticadas, assim, no mundo. Então, com a popularização do termo, assim, da depressão, acho que se tornou praticamente um sinônimo de tristeza, sabe como que é? Então, mas a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Muito cuidado com isso. Por quê? Porque existe grande, mas grande, imensa diferença entre depressão e tristeza. E é bom pontuar isso para as pessoas saberem exatamente, até para você ou se autoajudar, ou você poder ajudar alguém na sua casa, algum amigo, alguém que você conheça, pontuar se a pessoa está triste ou se a pessoa realmente está entrando em quadro de depressão. Então, que essa live aí, se você acha que essa live sobre tristeza e depressão pode ser extremamente produtiva para você, para alguém que conhece, começa a fazer esses coraçõezinhos subirem aí e começa a pegar essa asa delta e começar a chamar as pessoas que você conhece, claro, não vai sair acordando os outros, né? Alguém que você tenha certeza que já está acordado às 7h da manhã para vir aqui para essa live. Mas muito bom. Eu acho o seguinte, a tristeza, ela pode ser entendida como um sentimento natural. Aliás, né, eu falo que faz parte dos 4 sentimentos básicos. A gente vem assim, parece que sem combinada na cabeça, na minha cabeça, conforme vocês vão escrevendo, parece que está ali, eu falei dos 4 sentimentos básicos, parece que vocês ouvem os sentimentos básicos e pedem, né? Porque a gente já falou aqui da raiva, a gente já falou do medo, estão falando da tristeza, a gente já falou da alegria, que são os 4 sentimentos básicos, né? A raiva, a tristeza, o medo e a alegria. Então a tristeza, ela é entendida como um sentimento natural, gerada pelo quê? É lógico, gerado por um evento negativo, né? Alguma coisa impactante negativamente na vida de alguém, como o falecimento de uma pessoa próxima, uma pessoa querida, o desemprego, uma separação, uma aposentadoria sem você ter se preparado para ela. Porém, é bom saber que a tristeza ela é passageira. E ela é considerada, nesses momentos, até saudável, né? O que não significa que seja algo que vai passar rapidamente por nossas vidas. E muito menos que será fácil de lidar. Não é fácil lidar com algumas tristezas, não. Mas apenas que, conforme os dias passam, essa dor, ela tende a diminuir. Sabe aquela coisa, nada como o tempo, nada como um dia após o outro. Então, com o tempo, a tendência da tristeza é ela indo aliviando dentro do peito. Então, uma característica essencial é que, apesar de triste, a pessoa não se distancia completamente daqueles que estão à sua volta. Geralmente ocorre exatamente ao contrário. A pessoa, quando ela está triste, ela se aproxima das pessoas à sua volta. Ela se aproxima atrás do quê? Atrás de apoio, atrás de ajuda para conseguir superar as suas dificuldades juntos. Então, certamente, acredito que assim, a perda mais dura nas nossas vidas
é sim o falecimento de uma pessoa amada, de uma pessoa querida. E o luto, ele gera muita dor, ele gera sofrimento. Então, se trata aí de um sentimento forte de tristeza. Para algumas pessoas, difícil de ser superado. Porém, é inevitável e natural na vida de todos nós. A única certeza que cada um de nós tem é a morte. A gente só não sabe quando que ela vai chegar. Então a gente entra assim na esperança, na fé dela ser bem, que a morte fique bem longe das pessoas que a gente mais ama. Porque a gente sabe que vai vir um sofrimento, sabe que a gente vai passar por tristeza. Então é importante, eu acho que o luto, essa dor de tristeza, é importante sim ser vivido e faz parte até do nosso processo de crescimento, do nosso processo de amadurecimento, faz parte do amadurecimento dos seres humanos, tá? Eu sempre falo isso quando a pessoa me manda, Luciano, perdi tal pessoa, eu sempre escrevo isso no direct, sabe? O luto, ele tem que ser vivido. Vive o seu luto, vive a sua tristeza, e nada com um dia após o outro para aliviar. Então a gente precisa estar sempre atento aos nossos sentimentos. É importante que fiquemos tristes, que a gente possa chorar por uma perda. Porque quando você chora, isso nos alivia, promove um extravasamento dessa dor, você entra naquela catarse, e assim aos poucos também você entra na superação dela. Agora, completamente diferente da tristeza, que a tristeza é passageira, apesar de dolorosa, vem a depressão. Já fiz meu exercício matinal, daí o corpo fica seco, pedindo por água. Antes que alguém pergunte, água com limão, tá? O pessoal vê essa água suja, é água com limão. Aqui em casa se consome muito limão. O choro alivia a alma. É verdade, Declir, nesse momento de tristeza é verdade. Agora, não vamos confundir a tristeza com depressão, né? O que é a depressão? A depressão, por sua vez, é uma doença, tá? Tristeza, um sentimento passageiro. Depressão é doença. As pessoas têm que parar com essa mania de falar que depressão é frescura. A pessoa está entrando, às vezes, na sua casa, sabe, ali muito próximo de você, numa depressão profunda, que só ela sabe a dor que ela está sentindo, e a família, as pessoas... isso é frescura. Não faça isso. Olha a depressão com muito cuidado. É uma doença, sim, e ela possui diversos graus de severidade, variando de leve, moderada até grave. Então, por isso eu trouxe esse tema para vocês hoje, porque eu tenho notado nos directs que eu recebo muitas pessoas que só estão tristes e começam a se chamar de depressivas, e não é verdade, e pessoas que estão realmente entrando no fundo do poço muito grande com depressão, e a família ou pessoas queridas à volta falando que isso é frescura. Então vamos pontuar essa diferença. E essa live, de repente, ela pode ser extremamente valiosa para você, para sua família ou pessoas que você conhece. Então, mais uma vez eu peço, me ajudem a fazer o bem, me ajudem a ajudar. No final da live, passe essa live para o maior número de pessoas que você conheça, que podem estar nesse estado de tristeza e depressão, e que através de você eu chego lá para a gente pontuar essas diferenças. Então, voltando aí na depressão, para uma pessoa para que ela seja diagnosticada com esse transtorno, tem que preencher assim critérios estabelecidos mundialmente, de acordo com sintomas, de acordo com a periodicidade desses sintomas, né? E é caracterizada pelo quê? Qual é a diferença, a grande diferença da depressão para a tristeza? Na depressão, a pessoa que está em depressão, ela vai para o isolamento.
sabe? Ela vai para uma falta de vontade de realizar as suas tarefas diárias. Ela tem uma dificuldade de concentração enorme, um cansaço sem explicação. Alterações no sono, no apetite também podem estar presentes. Tá? O deprimido, ele se distancia das pessoas queridas e ele apresenta, assim, um desânimo aparentemente sem motivo perante a própria vida, tá? Então, menina, é aquela coisa, não dá para desprezar quem fala sempre em suicídio. Eu estou mudando um pouquinho aqui, porque a pessoa escreveu, eu conheço duas pessoas que sempre falam em suicídio. Então, esse sempre, né? A ID, né? A ID, perdão, eu não consigo ler seu nome, já subiu. Então, esse negócio de falar sempre em suicídio precisa ver se não é um quadro de vitimismo, de querer chamar atenção. Em via de regra, né, toda regra tem suas exceções, mas em via de regra, quem realmente vai para se suicidar ou se suicida, ele não avisa. Ele não avisa. A grande maioria dos suicidas, de repente, puf, às vezes não deixa nem bilhete. Né? Aidil, desculpa. Quem muito avisa ou sempre fala, está em quadro de vitimização, está em quadro cuide de mim, olha para mim, se preocupe comigo, está em quadro de chamar atenção. Mas precisa tomar cuidado, né? Geralmente, quem vai para o suicídio não avisa, não. Ele simplesmente vai e morreu. Agora, aquelas pessoas que falam assim, um dia chegou um amigo e falou assim, eu já tentei suicídio 5 vezes, o que você acha disso? Eu falei, eu acho que você é incompetente, não tem nem a competência de se suicidar. O cara tentou 5 vezes e não conseguiu nenhuma, vai tomar banho, vai ser incompetente assim. Entende? Isso é chamar atenção. É chamar atenção. Então, você fala assim, pô, você está brincando com desgraça? Não é, você tem que separar o que é sério, sabe, do que muitas vezes precisa de um chacoalhão e acorda e sai do papel de vítima. Mas vamos lá, não é o caso. De repente a gente pode trazer esse tema outro dia para cá, né? E uma amiga me ligou para se despedir à noite, não acreditei, no dia seguinte se suicidou, tá vendo? Mas aí a pessoa já ligou para se despedir, aquela coisa assim. Mas não vamos entrar no papo de suicídio, senão eu perco aqui. Hoje eu trouxe para vocês isso, a gente falar sobre a diferença da tristeza para a depressão, e muita gente trata a depressão como frescura e não é um caso gravíssimo, e muita gente está só triste e já acha que está em depressão. E a tristeza, ela passa, às vezes um pouco longa, mas passa. Depressão já é outra coisa muito mais séria, tá? Então, deixa eu voltar aqui meu raciocínio. Tem diversos fatores para o desenvolvimento de uma depressão, né? E esses fatores, eles variam. Pode ser genético, situação de forte estresse, perdas importantes, doença crônica, doença cardíaca, internações hospitalares, tem muita coisa por aí. E o tratamento deve ser realizado mediante acompanhamento multiprofissional, composto assim, terapia, psicólogo, médico psiquiatra. A diferença do psicólogo para o psiquiatra, o psicólogo, eu sou psicólogo, não pode medicar. O psiquiatra, ele já trabalha com medicamento. Então, a tristeza, ela costuma ser superada com presença e apoio de um bom amigo, de familiar, entende? Então, a tristeza é ser acolhida, acompanhar aquele momento de tristeza pelo que aconteceu, mas a pessoa, ela está junto, ela quer o apoio, ela precisa do apoio, e a tristeza é superada com as pessoas próximas. A depressão não, a depressão, a pessoa se isola,
Tem casos de depressão que a pessoa pega simplesmente, ela entra no quarto e ela não quer sair do quarto por 3, 4 dias seguidos. Nada anima ela, nem ninguém. Então, completamente diferente. Na depressão, a rotina, diversos setores da vida se tornam completamente prejudicados. O deprimido, ele não consegue ter ânimo para trabalhar. Às vezes ele não tem ânimo para sair do quarto. Às vezes ele não tem ânimo para comer, para tomar banho. Quem está triste, ele vai lá tomar o seu 1 banho, 2 banhos por dia, de maneira triste, mas vai. O deprimido não quer saber de nada. É como se ele deixasse de existir. Então, dessa forma, a sua vida se torna comprometida devido às faltas constantes no trabalho, começa a baixar a produtividade, há um desinteresse nos relacionamentos afetivos e familiares, que pode gerar conflito e até mesmo separações. Já na tristeza, quando alguém está de luto, por exemplo, sofre muito, claro que sofre. E é comum ocorrer um distanciamento das atividades de lazer e sociais, porém, não se verifica um isolamento completo daquelas pessoas que cercam, entendeu? Na tristeza, você quer estar junto, já na depressão, não. Então, além disso, aos poucos, a pessoa, apesar de triste, ela retorna ao trabalho, ela retorna para suas tarefas diárias, com um certo esforço, é verdade. Mas também, por outro lado, ela sente um alívio. Por que ela sente um alívio, apesar de triste? Porque ela pode produzir, ela pode ocupar e trabalhar um pouco a sua mente. E daí ela vai fazer o quê? Vai passar o tempo. E com o passar do tempo, e aí também, claro, né, gente, não existe uma regra, né, e nem um tempo específico para a superação de uma perda. Mas a rotina não é comprometida por causa da tristeza, você entende isso? A pessoa que está triste, ela até quer fazer alguma coisa para o dia passar, para a hora passar. Então, quantas pessoas chegam para mim, poxa, perdi meu pai, perdi minha mãezinha, desde então, tá assim, tá aquilo. A pessoa está na tristeza, mas ela quer, ela procura realmente alguma coisa. A depressão, quem está em depressão, não. Cada vez vai mais se isolando. Então, e é possível voltar com o passar do tempo e fazer aquilo que é necessário, né, para quem está triste. Trabalhar, conversar com pessoas, sorrir. Então, a falta que a perda promove estará sempre presente em nossas vidas, sempre. Mas a dor e a angústia se tornarão aos poucos o quê? Uma lembrança boa da pessoa que se foi. Você passa a ter uma lembrança carinhosa. Então, assim, eu sempre lembro, eu tive a oportunidade de conhecer os meus 4 avós. E eu sempre lembro, em particular, de 2 deles, os pais da minha mãe, mas sempre lembro dos 2 com muito carinho, com muita saudade. Então, é aquela coisa que fica ali em relação à pessoa que se foi, passa a ser uma lembrança boa. Só que quando eles se foram, a minha tristeza na época foi muito grande. Agora, e a depressão é completamente diferente. Tá? Então, assim, já passou do tempo das pessoas trazerem para a sua consciência, saber a diferença bem da depressão. É muito triste quando a família ou pessoas que se amam, que estão ali perto, fala que a pessoa que está em depressão é frescura. Já passou do tempo de parar com isso, né? Mas também a pessoa precisa, hoje tudo virou moda. Eu costumo dizer dentro de treinamento, né, que eu gostaria de ser sócio do laboratório que produz o Rivotril. Hoje, nesse corre-corre da vida, em tudo que acontece, em tudo que vai lá no convênio, o cara do convênio ganha muito pouco, você chega lá, conta uma história triste, Rivotril. Meu, Rivotril parece que virou vitamina C.
sabe? Dá assim, pronto, põe lá, não faz exame nenhum, nem nada, conversa com o cara por 20 minutos e o médico tem aquela atitude, ó, se está me procurando é porque está precisando, quer remédio, né? Porque se você vai no médico e o médico fala assim, olha, você não tem nada, simplesmente começa a meditar, simplesmente vai abraçar uma árvore, simplesmente descansa um pouquinho, o médico não é bom, porque médico porque é bom é aquele que dá remédio. Daí o cara fica 20 minutos na frente do cara e já põe uma droga para o cara dormir, ou para o cara se acalmar. Eu sou completamente contra, e quem faz o semente sabe. Eu tenho um grande privilégio, aliás, eu tenho depoimentos e mais depoimentos de pessoas que depois que fizeram semente, depois de 1, 2 meses, nunca mais tomaram tarja preta. E teve gente que chegou no treinamento tomando 2, 3 tarja preta. Então, que preço tem isso, né? Que preço tem isso? Então, a dor é uma coisa, tem que ser vivida, principalmente a dor da perda. A depressão é, sim, uma doença e tem que ser tratada como doença e respeitada por quem está em volta como doença, né? Porém, nós temos atitudes que podem colaborar positivamente no tratamento da depressão. Claro que sim. Então, é uma doença? Precisa ser tratada? Precisa. E o que mais você pode fazer em relação a isso? Então, uma das coisas, acho que, se eu não me engano, foi o Emerson que falou agora há pouco aqui, que pelo tema tristeza e depressão, ele achou que não ia dar risada, né? E eu faço vocês rirem, mas conscientemente, porque a alegria, ela ajuda muito contra as muitas doenças e contra a depressão também. Então, assim, uma das coisas que ajuda na depressão é dar risada. Rir é um ótimo remédio na vida da pessoa com depressão. Então, tem um livro que chama Terapia do Riso, de um médico homeopata, Eduardo. Ô, carambola. A terapia do riso não é carambola, não. Eduardo Lambert, né? A terapia do riso, do médico homeopata Eduardo Lambert, diz que a alegria e o riso ajudam na resposta aos tratamentos e os mecanismos naturais da autocura. Então, sabe assim, gente, o riso, ele treme, né? O riso faz vibrar o corpo, relaxa, dando uma sensação de bem-estar. Quando você dá risada, ativa o cérebro na produção de substâncias químicas que nos protegem contra acidentes vasculares cerebrais, contra estresse, problemas cardíacos e até a depressão. Então, se exponha a coisas engraçadas, conviva com pessoas divertidas, veja filmes alegres, vem aqui no meu no meu Instagram e vai lá no Reels, você escolhe lá, no Reels é a nova categoria ali do Instagram, são filmezinhos de 30 segundos, vai lá ver o momento idiota do Luciano. Então, lá tem coisa que você vai achar engraçada e lá tem coisa que você vai dar risada por não achar engraçado. Você fala, Luciano, como é que você pode ser um psicólogo, um terapeuta, fazer o que você faz dentro de um semente de transformar vidas e ser tão idiota ao mesmo e ser tão idiota ao mesmo tempo. Gente, eu gravo uns filmes no Reels de vez em quando que eu começo a dar risada de vergonha do tamanho. Eu falei, como é que um cara, sabe, com 4 filhos, 3 netos, apesar de estar com os meus 27 anos de idade, pode ser tão imbecil desse jeito? Então, é isso. Como diz aqui o Marcelo, desopila o fígado. Rir é muito bom. Não tenha vergonha, sabe? Ria até de você mesmo. Aliás, é o que eu mais faço. Eu dou gargalhada de mim mesmo, das minhas idiotices. Olha só, o Maurício já pegou as lives relevantes. Eu queria saber o dia que alguém ia se tocar disso. Então, é exatamente o título que eu dou. Live relevante número 1, número 2 e assim por diante, né? Então é isso.
Você pega, de repente, um assunto pesado como esse que eu trouxe para vocês hoje, tristeza versus depressão, é a gente falar de uma coisa muito séria e, ao mesmo tempo, trazendo uma leveza numa coisa tão séria, trazendo uma alegria. Eu sempre falo isso dentro dos treinamentos, eu acredito piamente que Deus, quando ele criou a alegria e o amor, ele criou os dois juntos. Não sei qual que ele criou primeiro, se foi o amor ou foi a alegria. Mas a alegria, ela anda de mãos dadas com o amor. Então, através da alegria, você se conecta com o amor por você mesmo, com o amor pela vida, com o amor pelas pessoas. E sabe o que acontece, gente? O amor cura. O amor, ele transmuta, ele transforma, o amor perdoa, o amor transcende. E por isso que a maneira de você conectar, sabe, com o amor, com essa parte sua divina, é através da alegria. Então, dê risadas. E eu estou aqui com as minhas palhaçadas, para ajudar você a dar risada. E rir de si mesmo, rir da vida, se divertir, ajuda muito, muito na depressão, tá? Outra coisa é você se cercar de pessoas amigas, né? Então, parte de viver com a doença, aqui a gente está falando do que você pode fazer para ajudar no quadro de depressão, seja essa depressão seja sua, seja essa depressão seja de alguém que você ama, que você gosta da sua família. Então, parte de viver com a doença requer que você aprenda a reformular pensamentos negativos e impositivos. Eu já trouxe isso em muitas e muitas lives para vocês, né? E incluir pessoas em sua vida é muito importante, mas pessoas que são afirmativas, afetivas e que aceitam quem você é. Não vai se juntar num momento de depressão aos hards da vida. Sabe o hard desenho animado? Ó vida, ó céus, ó tristeza. Os hards você chuta para longe, manda merda, sai fora, show hard do caramba. Vai para perto de pessoas que aceitem quem você é, sabe? Pessoas do bem, pessoas do sim, pessoas afetivas, pessoas afirmativas. Isso vai te auxiliar muito no seu crescimento através de um ambiente de cura, entendeu? Tá perto de quem realmente te traz a cura, não de quem te põe para baixo ou que fala que é frescura ou isso e aquilo. Então, mas cerque-se de pessoas amigas. Outra coisa que ajuda muito, muito, muito a combater a depressão, e eu trago para vocês aqui todos os dias, sabe? Meditar. Meditar melhora o sistema imunológico, aumenta a nossa capacidade de atenção, tá? E cada vez mais, mas cada vez mais pesquisadores descobrem as vantagens dessa prática que é a meditação. Eu acho que são infinitas as coisas que a meditação traz. Infinitas. Então eu falo para minha equipe, as pessoas que me cercam, medita, não medita por mim, não medita porque é moda, nada. Faça meditação. No mínimo 15 minutos por dia. Ah, Luciano, não tenho 15. Tudo bem, faz 5. É melhor 5 minutos do que nenhum. Mas faça. Faça. Caramba, 24 horas. Eu já trouxe isso em live. 24 horas do dia. Vamos dizer que você durma de 6 a 8 horas. Você fica com 18 horas acordado. Em 18 horas, você não consegue tirar 15 minutos para você de manhã e 15 minutos à noite para você, o encontro com você mesmo, com a sua essência, o encontro com Deus que está dentro de você. 15 minutos por você. O resto você vive na Matrix. O que é a Matrix? A ilusão da sua vida, que a sua mente, o seu ego traz para você. Dívida para pagar, filho na escola, não filho na escola, empregado, desempregado, empresa, não empresa, sabe? Tô gordo, tô magro, tô isso, tô aquilo, preciso trabalhar, preciso pagar a conta de luz, preciso pagar aquilo, aposentadoria, blá, 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 blá. Chega! 15 minutos para você, no mínimo de manhã e no mínimo à tarde, sabe? Então, assim, não tem como.
Tem uma pesquisa publicada na revista The Lancet. Aliás, a The Lancet é uma das revistas mais prestigiadas científicas do mundo, tá? Se você quiser pesquisar The Lancet. Então, por exemplo, tem uma pesquisa que colocaram na The Lancet que revela que a meditação pode ser usada como alternativa aos antidepressivos em pacientes que já estão em fase de manutenção do tratamento. Olha só o poder da meditação. Medita. Todos os dias, de segunda a quinta, eu estou aqui com você, 21 e 21. É de graça. De graça. Não machuca, não dói. É você parar por 15, 20 minutos para estar com você mesmo. A pessoa que deveria ser mais importante na sua vida, você mesmo, e o quanto você é negligente com essa pessoa. Né? E é isso. Outra coisa que ajuda muito, sabe assim, muitas vezes as pessoas, Luciano, você fala o óbvio. É lógico que eu falo o óbvio, mas as pessoas não fazem o óbvio. As pessoas não escutam, as pessoas não leem muitas vezes o óbvio. E outra coisa extremamente importante aí no quadro de depressão é comer alimentos saudáveis. A alimentação saudável pode contribuir com a produção de serotonina. Sabe, é um neurotransmissor que atua no cérebro, regulando o humor, regulando o sono, regulando o apetite, entre outras coisas. Isso ajuda a melhorar o quê? O ânimo e até a combater a depressão. Tente incluir em seu cardápio, sabe? Pô, eu ponho aqui, eu incentivo vocês. Hoje era 4 e pouco, 5 e pouco da manhã, eu coloquei lá um kit para vocês. Se você não viu, a hora que acabar eu estou vendo aqui todos os dias no Instagram, no YouTube, né? Annecy falando. Pô, então eu tomo cuidado de final de semana, eu estou aqui trabalhando para vocês. Eu vou lá, tomo cuidado de postar, que está no YouTube, qual é o título da meditação, libero uma, tiro outra do ar, libero outra para você ir mexendo com diferentes partes do seu cérebro. Voltei para falar da meditação de novo. Então tá aí, de segunda a quinta eu estou aqui ao vivo e a cores para a gente meditar junto. Aliás, eu quero que à noite você aprenda comigo a respiração da meditação para que de manhã você possa meditar sozinho aí pelos seus 15 minutos, tá? Hoje, se você não viu a hora que acabar a live, não vai lá agora não, fica aqui comigo. A hora que acabar a live, você vai lá no Story, você vai ver que eu bati foto do meu coquetel saúde lá de manhã, né? Daí as pessoas costumam perguntar, Luciano, o que tem aqui? Foi, pô, lá tinha banana, lá tinha manga, lá tinha espinafre. Hoje bati com leite de amêndoa, mas o suco de laranja é muito bem-vindo. Esse coquetelzinho, banana, espinafre, manga e suco de laranja ou leite de amêndoa, ele contém 18 aminoácidos dos 20 que nós precisamos. Pô, e é gostoso, não pensa você, nossa, vou bater espinafre. Pode bater, é gostoso, depois me conta, tá? Depois me conta. E então, põe aí no seu cardápio, come banana, abacate, mel, nozes, castanhas, peixe de água fria, extremamente bom, salmão, atum, tem muita coisa boa por aí. Então, os alimentos mais adequados a você, bem como as quantidades ideais, devem sim ser indicados por uma nutricionista. Tá? A Beth Frade, a Lu Frade faz parte da minha equipe, né? Aliás, a Lu Frade, elas têm uma chácara, quem é de São Paulo, a Lu Frade, eles têm uma chácara dentro da cidade de São Paulo. É impressionante. Então, dentro da cidade de São Paulo, nem parece que está na cidade, eles têm mel puro lá. Então, muito legal, se você é de São Paulo, pega um sábado, põe no Google aí, Chácara Frade, pega o telefone, vai lá de domingo, você está no meio de São Paulo, de repente você entra ali e fala, caramba,
Como assim, né? Você parece que está no meio do mato ali. Vai comprar mel puro lá, tem muita coisa bacana lá. Então, eu vou lá buscar sempre o mel puro. Aliás, falei com a Lu Frade, é isso, tá acabando o meu mel. Mas a Beth Frade, minha aluna do Semente também, ela é nutricionista. Tá? Então, assim, vai lá, procura um nutricionista, pega uma listagenzinha, passa por uma consulta, pega uma listagem do que é saudável para você, o que o teu corpo está precisando, né? Estão falando aqui onde está a minha meditação. Ah, legal, gente. Então tá. Voltando, estou emendando, né? Voltando para a meditação e para o produto saudável. Gente, quem não sabe, de segunda a quinta, às 21h21, eu entro aqui fazendo uma live como essa, ao vivo no Instagram, trazendo a meditação para vocês, tá? Convide o maior número de pessoas que você puder. É uma meditação guiada, onde cada dia eu trago um tema diferente para ir em diferentes momentos do teu subconsciente. O meu interesse é que você aprenda a respiração para que de manhã você comece a meditar sozinho. Mas à noite a gente faz uma meditação guiada, ok? Antigamente eu fazia isso de domingo a domingo. Daí em casa começou, né? Eu tenho uma filha de 14 anos. Poxa, papai, sexta, sábado, domingo, tá ali meditando com as pessoas, vamos assistir um filme. Então eu fiz, acho que 300 dias consecutivos aí de domingo a domingo, e de um tempo para cá, de segunda a quinta eu estou ao vivo com vocês, sexta, sábado, domingo eu libero no meu Luciano Marques, no meu canal do YouTube, uma meditação gravada das que eu fiz de segunda e quinta. Eu pego algumas meditações gravadas e libero lá, para você poder continuar fazendo a sua meditação diariamente. Muito bom. Do que a gente estava falando? Eu falei da Beth Frade, né? Falei da Lu Frade, a Chácara Frade. Para você pesquisar, se for de São Paulo, pesquisa aí Chácara Frade e vai lá comprar o seu mel puro, que é muito bom. E qualquer coisa, passa também com uma consulta com a Beth Frade, nutricionista, para te ajudar. Tudo isso a gente está falando sobre a depressão, né? Então, e também é muito bom em relação à comida, ficar muito atento no que você precisa evitar, né? Evitar álcool, adoçante artificial, o que mais? Óleo hidrogenado, alimentos enlatados industriais, açúcar refinado, aquele açúcar branco, tudo isso é veneno, tá? Então, assim, evitar alimentos ricos em sódio. Então, tudo isso mexe com o seu sistema nervoso. E aí, vamos continuar no óbvio, né? Falamos da meditação, a gente falou da risada, a gente falou da meditação, a gente falou de comer saudavelmente. Depois do que eu postei no meu Stories, o que eu comi de manhã, banana com espinafre e tal, o meu suco, logo depois eu postei o quê? Eu, lá embaixo, 5 horas da manhã, na academia, lá, gente, não vou lá ficar pegando peso, nada não, vou lá fazer uma caminhada, uma pequena corrida de 25 minutos, depois faço uns alongamentos e pronto, sabe? A depressão, ela mina a energia do corpo. A pessoa que está em depressão, ela quer saber de nada, ela quer ficar lá, de preferência de pijama no quarto escuro sem ninguém, ela não quer nem tomar banho. Mas é extremamente importante lutar contra esse desânimo. E a atividade física tem se mostrado uma grande saída. Por quê? Porque o exercício libera no cérebro substâncias como as endorfinas, por exemplo, que está ligada diretamente ao bem-estar e prazer. Então, exercício aeróbico, como caminhar vigorosamente, correr, pedalar, são os mais indicados para pacientes com depressão. A recomendação é que se faça isso de 3 a 5 vezes por semana. Pode ser períodozinho ali de 45 minutos. Aliás, você sabia que com apenas 21 minutos de exercício físico já é capaz de combater a depressão? É possível sim, e você vai sentir melhora nos sintomas da depressão coisa de 4 semanas depois do início da prática regular. Agora, Luciano, mas é uma luta. Claro que é uma luta, você está lutando contra o quê? Uma doença. Você está com depressão, isso é uma doença.
não é culpa sua. E aí você tem que lutar contra isso. Tá? Então, outra coisa muito bacana também, que ajuda muito, muito, é praticar trabalhos voluntários. Se você está em depressão, conhece alguém em depressão, fala para procurar organizações cuja missão daquela organização você se identifica. E poxa, Luciano, mas o que eu vou fazer? Vai lá e oferece o seu tempo, oferece os seus serviços. Assim você pode reduzir os sintomas da depressão e aumentar o seu bem-estar. E quando a gente, fazendo isso, já reduz o risco até de mortalidade. Então, quando você se dedica a alguma coisa, a um trabalho voluntário, quando você se sente útil para alguém, dedica o seu tempo. Tá? Outra coisa para você combater a depressão também é um hobby. E tem um hobby muito legal para a depressão, que é a jardinagem, né? Cuida de um jardim. Isso pode ajudar muito, muito a produzir mudanças fisiológicas e melhorar a saúde física e mental, tá? E uma delas pode ocorrer pelo simples fato de você colocar as mãos na terra. Você fala, pô, Luciano, por que o hobby você falou da jardinagem? Por causa de uma pesquisa que eu li, do estudo inglês que eu li a respeito disso, né? Você cuidar de um jardim em estado de depressão, que ajuda muito. Por quê? Porque o contato com a terra, esse estudo inglês fala que o contato com a terra, na terra tem uma espécie natural de bactéria, né? Que é presente no solo. Peraí, deixa eu associar minha cabeça aqui. Mycobacterium vaccae, né? Que essa bactéria que tem na terra, que parece que se eu tiver errado, tiver alguém que manje dessas coisas, me perdoe, estou fazendo o meu possível aqui para ajudar. Eu acho que é Mycobacterium vaccae ou qualquer coisa parecida, que tem na terra. Esse estudo inglês mostra que essa bactéria faz o corpo liberar substâncias químicas vitais do sistema imunológico, que são as chamadas citocinas. E as citocinas, por sua vez, estimulam o cérebro a produzir o neurotransmissor que é a serotonina, que é aquele que eu já falei lá atrás, para você dar risada, que regula o humor. A serotonina regula o nosso humor. Então, fora outra coisa, né, gente? Você cultivando flores, por exemplo, para alegrar a vida, sabe? Ou você, sei lá, mexer com terra, com árvore frutífera, depois você poder colher, sabe, aquele alimento fresco, orgânico do seu próprio quintal. Pô, Luciano, eu não tenho quintal. Pô, faz na sua área, põe lá uma hortinha, um canteirinho, sabe? Vai na praça abandonada perto da sua casa lá e vai lá e começa a cuidar de um pedaço de terra. É isso. Você não pode parar nunca de lutar contra a depressão. Que fique bem claro a diferença que eu já falei para vocês da tristeza, da depressão. Mas se está em quadro de depressão, não dá para parar de lutar nunca. Talvez, para alguns casos mais agudos, a pessoa tenha que lutar contra a depressão por resto da vida, não importa. Mas isso não é para desanimar ninguém. É para você procurar aceitar a situação no momento presente, ao contrário de fugir dela. Ou você que está do lado de pessoas com quadro de depressão, saber exatamente o que é essa doença para poder ajudar a pessoa a sair dela. Jung, né, discípulo de Freud, ele fala o seguinte, por isso que traz na parte da terapia, por isso que eu trago para vocês dentro dos meus treinamentos. Luciano, você é psicólogo, você atende individualmente? Não, não atendo individualmente. Eu atendo somente nos treinamentos, até atendo individualmente, mas mais na área de coach, mas é outro papo. Jung falava que o principal objetivo da terapia psicológica, que não é transportar o paciente para um impossível estado de felicidade contínua, né? O Jung falava isso, mas sim ajudar aquele paciente a adquirir firmeza,
e paciência diante do sofrimento. Então a vida acontece num equilíbrio entre alegria e dor, alegria e dor. Quem não se arrisca para além da realidade jamais encontrará a verdade, né? Então isso. A depressão vem da ansiedade, Luciano? Pode vir, não só, né? Eu no início da live falei a respeito disso. Então, como a live está ficando extensa, Rose, qualquer coisa, volta, eu vou deixar, se você entrou depois, eu vou deixar essa live daqui 1 minuto, ela já está salva. Logo no comecinho eu falo de várias coisas que pode vir a depressão, tá bom? Então, eu faço amor para combater a depressão. Esse Marcelo, ele me faz rir, tá vendo? Que é uma ótima coisa para a depressão também. Muito bom. Pessoas do bem, bora para a vida, fazer acontecer com amor e alegria. Gostou da live? Daqui 1 minuto ela está aí, volta a assistir e quando estiver assistindo, passa aí, indica para o maior número de pessoas que você queira bem, que você queira ajudar a saber a diferença entre tristeza e entre depressão. Beijo no coração, bora para a vida fazer acontecer, bora lá.